Fala, Gabeira! Olá, mais um podcast, dessa vez para falar da devastação das chuvas no Rio de Janeiro. O fim de semana foi marcado por grandes chuvas, sobretudo na Baixada Fluminense e na zona norte do Rio de Janeiro. Várias áreas foram devastadas. É o aquecimento global, o El Niño, a gente tem falado muito nisso, mas eu percebi que agora os políticos começaram a falar muito também no aquecimento global e no El Niño, porque eles sabem que, ao repetir esses argumentos, eles conseguem, de uma certa maneira, fazer que a gente esqueça as tarefas que eles deixaram de cumprir. Apesar do aquecimento global, apesar do El Niño, existem inúmeras tarefas a ser realizadas pelos políticos e administradores que não foram. E mesmo com chuvas, digamos assim, menores, a tragédia seria muito grande também. Portanto, é necessário começar a cobrar dos políticos uma ação determinada, porque nós vamos ter mais chuvas. As chuvas vão continuar a cair, vão continuar a produzir os estragos que infelizmente produziram, e eles vão continuar dizendo, bom, estamos no aquecimento global, estamos com o El Niño, não podemos fazer muito mais do que isso. Mas a verdade é que podem. Há obras inacabadas, não é? Obras inacabadas que deveriam ter sido acabadas. Há obras que não foram realizadas ainda e deveriam ser realizadas, como no Rio das Botas, obras de recuperação de regiões de bacia do Rio Acari, enfim, obras que já estão mencionadas por eles mesmos como planejadas e não foram executadas. Por que não? Outro aspecto que me impressiona muito nessa história, né, é o fato de que eles falam, nós fizemos isso, fizemos aquilo, gastamos muito dinheiro. O próprio governo estadual diz, eu criei um comitê de chuva. Mas não adianta você criar um comitê de chuva só no Estado. O Estado cria um comitê de chuva burocrático que vai funcionar lá. É preciso que cada comunidade vulnerável tenha o seu comitê de chuva. E isso não acontece no Brasil. É algo que existe no Japão. Uma comunidade, vulnerável ou não, ela precisa ter o seu comitê de chuva. Ela precisa estar preparada para isso. E essa preparação é fundamental. Às vezes é necessário ter barco, às vezes é necessário ter a lista das pessoas que não conseguem se mover, a lista das pessoas que precisam de atendimento médico de urgência e não podem ficar imobilizadas muito tempo no lugar, como, por exemplo, hemodiálise. Enfim, é necessário que a população se prepare. Agora eu me pergunto, quem vai lá preparar a população? Não existe. Os políticos passam, ganham votos e só voltam depois nas próximas eleições. O governo tem os seus projetos, realiza os seus projetos, mas não tem uma interação cotidiana com a população. É isso que está faltando também no Brasil, entre outras coisas, o envolvimento da população. A gente fez já a avaliação dos desastres no Japão no princípio do ano, entrevistamos brasileiros e eles disseram, olha, nós estamos preparados, nós sabíamos o que fazer. A nossa área, a minha escola, era uma escola brasileira, a escola sabia o que fazer. Nós tínhamos todas as informações necessárias e sabíamos o comportamento exato no momento de crise. Isso não acontece no Brasil. Por que não acontece? Porque realmente as populações são abandonadas. Existe um outro aspecto que ficou muito evidente aqui, que as inundações ficam muito mais graves quando os rios enchem e há muito lixo. E há muito lixo, de fato, nos rios da Baixada Fluminense. Mas é outra coisa que talvez seja interessante ver com um ângulo diferente. A população é apenas culpada de jogar lixo nas águas desses rios, ou ela não poderia avançar se houvesse projetos de educação ambiental, se houvesse containers para receber esse lixo e o lixo ser recolhido com regularidade. Eu já falei isso muitas vezes. O container, em lugares que eu vivi, na Europa, havia container para tudo num bairro. Container para objetos
para lixo reciclável, para lixo não reciclável. Era fácil você sair de casa e colocar o lixo no container, porque havia muito container. Aqui no Brasil, quando eu levantei essa questão uma vez, as pessoas disseram, puxa, mas não há dinheiro para comprar container e botar container em todo lugar. Eu acho discutível. Mas ainda assim, se não há dinheiro, há pelo menos a possibilidade de usar a imaginação. Empresas particulares poderiam muito bem prestar esse serviço, comprar o container e fazer uma propaganda no container, fazer um desenho, compre não sei o quê, faça não sei o quê, e ali o Estado não tem dinheiro, mas continuaria fazendo. Agora, a história de não ter dinheiro também é meio problemática, porque será que o Estado brasileiro não tem dinheiro para realizar todas essas tarefas? Primeiro ponto, se ele não tem dinheiro, por que ele gasta tanto dinheiro à toa? Porque, por exemplo, que nós tivemos um projeto aprovado de financiamento das eleições municipais com quase 5 bilhões de reais. Uma cifra absurda para eleições municipais. Então, há muito dinheiro, mas o dinheiro é usado de uma forma inadequada. O outro problema é o seguinte, se ainda faltar dinheiro, é uma questão importante também a gente mencionar. Se faltar dinheiro e houver projetos e seriedade, é possível tentar buscar esse dinheiro no exterior. Por quê? Porque há uma disponibilidade ainda latente, uma disponibilidade de contribuir com os países para a adaptação às mudanças climáticas. Esse fim de semana eu andei lendo um livro no qual o autor é um sociólogo suíço, morreu recentemente, Ulrich Beck. Ele fala o seguinte, que a solidariedade entre as grandes cidades do mundo no combate às mudanças climáticas é um elemento também para se examinar. Pode ser que as grandes cidades se articulem melhor entre si do que os grandes estados nacionais. Então, o Rio de Janeiro, com um bom projeto na mão, poderia buscar parceiros no mundo, poderia buscar inúmeras possibilidades de financiamento. E nós tentaríamos retirar as pessoas das áreas de risco, treinar as pessoas para esses problemas que acontecem, fazer as obras fundamentais de saneamento dos nossos rios, estabelecer mais uma estrutura de saneamento básico mais completa. Enfim, nós poderíamos avançar muito nesse campo. Não evitaríamos que houvesse grandes eventos extremos, como o Japão também não evita os seus, mas nós evitaríamos que os eventos extremos destruíssem tantas economias de pessoas que trabalharam a vida inteira para tê-las. Aí você diz, não, mas não há dinheiro, a gente recupera isso quando cai a chuva, mas a realidade mostra também que se a gente for contar, não são só as vidas que valem, elas são as mais importantes, mas se você for contar na ponta do dedo o que se perde e o que se gasta com enchentes e desastres naturais não devidamente previstos, você observa que você gasta muito mais dinheiro não prevendo nada, deixando as coisas acontecerem, do que investindo na prevenção. Essa cultura no Brasil precisa avançar. Muita gente acha o seguinte, olha, os brasileiros não têm a cultura de prevenção, eles não se preparam para isso, não adianta. Também é uma falácia. Não é verdade que os brasileiros tenham uma condição de indisciplina natural que vai acompanhá-los pelo resto da vida. Não é verdade. Quando a gente vê, muitos são disciplinados porque trabalham diariamente em lugares onde a disciplina é fundamental, mas muitos também que vivem no exterior, a gente viu isso no Japão, seguem as regras bastante bem porque acreditam nas regras. São convencidos de que seguir essas regras é um elemento que vai salvar as suas vidas. Portanto, nós estamos iniciando ainda um período que, infelizmente, ainda vai se desdobrar, um período de grandes eventos extremos, um período que muito potencialmente vai atingir as regiões mais pobres, porque o risco nas nossas sociedades é dividido e é acumulado em regiões mais pobres, as classes mais ricas têm um risco menor, elas se preparam melhor,
Então, por que não definir desde agora projetos? Por que não definir caminhos desde agora e nos dedicarmos a isso com seriedade? É uma forma de evitar não só que mais gente perca a vida, que mais gente perca as suas economias, como é uma forma também de evitar que se perca dinheiro, porque é muito mais econômico prevenir do que pura e simplesmente deixar as coisas acontecerem. Mas para isso vai ser preciso uma mudança, vai ser preciso trabalhar com as populações, ir às populações, é preciso que os políticos mudem um pouco também o seu trabalho, é necessário que eles estejam mais presentes e ajudem nesse trabalho de autopreparação e compreendam que as coisas vão complicar daqui para frente e daqui para frente também não há mais desculpa de dizer são as mudanças climáticas, é o El Niño. As mudanças climáticas nós estamos denunciando há anos que se fala nas mudanças climáticas, falam nas mudanças climáticas, ponto. Segunda questão, o El Niño, a gente fala antes dele chegar. No meio do ano passado, no fim do ano passado, nós fizemos uma reunião no Senado, com a ajuda do senador Esperidião Lamin, eu fui lá exatamente para nós falarmos sobre a preparação para o El Niño. Mostrar que o El Niño ia trazer problemas até talvez o outono desse ano e que o El Niño precisava ser visto como um fenômeno que requer preparação. Nada disso aconteceu. Poucos lugares se prepararam. A única informação que eu tive nesse encontro é de que Santa Catarina foi ao Japão e fez um trabalho de centro de prevenção e centro de atuação inspirado no japonês. Mas há pouca coisa sendo feita e nós precisamos estimular esse caminho, porque é muito triste ver a população sofrer como sofreu e mais triste ainda, de ver que no momento que ela vai buscar auxílio do governo e há uma aglomeração muito grande, porque eles não conseguem atender todas as pessoas, vem a polícia e joga gás de pimenta nas pessoas. Então, você perde a sua casa, você perde os seus móveis, o sofá, a geladeira e a cama, e vai pedir uma ajuda, o que você recebe? Gás de pimenta.